Estudos para concursos, TJ São Paulo, Lei 10.261. Título: das penalidades de extinção, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Vamos ler dos capítulo 1 das penalidades de sua aplicação. O capítulo 1 das penalidades de sua aplicação é o artigo 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263. 263 deverão constar do assentamento individual do funcionário, todas as penas que lhe forem impostas. Assentamento individual, hein? Interessante. Vamos lá. São penas disciplinares, daí tem 7. Repreensão, suspensão, multa e demissão. Daí, quer dizer, na verdade isso aqui é separado em duas partes, né? Repreensão, suspensão e multa. E depois demissão, aumento de serviço público e cassação. Demissão ao bem de serviço público é quando a coisa é mais grave, né? Aí a cassação de aposentadoria e disponibilidade é só quando o cara já está aposentado e descobriram depois que ele fez uma falta grave. Daí, pronto. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos dela prevenirem para o serviço público. 253. Pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de incumprimento das deveres. 254. A pena de suspensão que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. A pena de repreensão por escrito. A suspensão normalmente é uma repreensão e depois de repreensão e reincidência vira suspensão. Súmula 1. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Não ganha mais dinheiro. Súmula 2. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia do vencimento ou remuneração sendo funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de abandono de cargo. São 255 casos. Abandono de cargo, procedimento de irregular de natureza grave, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência ao serviço sem causa justificada por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Súmula 1. Considera-se abandono de cargo ou não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos desvio do artigo 63. Súmula 2. A pena de demissão por ineficiência de serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Daí o próximo deve ser o de demissão de serviço público. Demissão, abandono, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência de serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência de serviço. Ou seja, a demissão é praticamente a maioria das vezes falta não aparecer mais no serviço e depois usar dinheiro estranhamente, né? E não ser bom no serviço. O demissão de serviço público ao funcionário que... Demissão ao bem de serviço público quando for convencido de incontinência pública escandalosa e de vício dos jogos proibidos. Ao bem de serviço público quando praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública ou a fazenda estadual, previsto nas leis relativas e segurança da defesa nacional, né? Contra a administração pública, tá? São essas coisas que vocês são estudados no direito penal. Contra a fé pública também, aparece lá no direito penal, que tem que estudar para a prova. E a fazenda pública, ela está na lei 10.000 alguma coisa, que é um extra de direito penal. E a defesa nacional é tudo, né? Próxima, a demissão ao bem do serviço público para revelar segredos de que tenha conhecimento em razão de cargo ou desde que faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares. Doloso. Também demissão ao bem do serviço público, praticar insubordinação grave. Demissão ao bem do serviço público, praticar ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo sem legítima defesa. Também demissão ao bem do serviço público, lesar o patrimônio ou cofres públicos. Também ao bem do serviço público, receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Também Também é bem do serviço público pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores de pessoas que tratem de interesses ou que tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Também é contra ao bem do serviço público aquele que exercer a advocacia administrativa, que é um crime
que é um crime administrativo, né? Ou é um crime administrativo isso aqui? Ou é contra a administração da justiça? Isso aqui é um crime contra a administração da justiça, ou seja, não é um dos crimes que está exposto lá no praticar ato de crime contra a administração pública, fé pública. Esse aqui, o advocacia é contra a justiça. Também é um dos crimes que cai no direito penal da TJ. Voltando, me perdi. Vai pedir empréstimo de dinheiro, receber lesão patrimônio, receber. Exercer advocacia, aqui. Também é contra a bem de serviço público, apresentar declaração falsa em matéria com dolo, declaração falsa em matéria de salário e família, sem prejuízo de responsabilidade civil e de procedimento criminal, aqui no caso couber. Também é ao bem de serviço público, demissão ao bem de serviço público, praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins ao terrorismo. Também é demissão ao bem de serviço público, praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem de ocultação de bens, direitos e valores. Também é bem do serviço público, praticar ato definido em lei como o de improbidade. Depois, 258, o ato de demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Sempre de fundamenta. 259 será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, primeiro, o inativo, que é o carinha que estava aposentado, mas estava fazendo um crime, né? Daí são 4 hipóteses. Praticou quando inatividade, falta grave, que a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou demissão bem de serviço público. Segundo, aceitou ilegalmente cargo em função pública. Terceiro, aceitou a apresentação, caça também quando aceitou a apresentação. Representação do Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República, que é uma das coisas que é totalmente proibidas fazer, né? E também caça quando praticou a usura em qualquer das suas formas. 260, para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes o governador, os secretários do Estado, o procurador-geral do Estado e os superintendentes da autarquia. As 251 é exatamente as proibições, né? Não, a 251 é a repressão, suspensão, multa, demissão, bem de serviço público, publicação, né? Ou seja, são uns caras importantes, né, para demitir as pessoas do Estado, né? Governador, secretários do Estado, procurador-geral do Estado e os superintendentes da autarquia, chefes de gabinete até a de suspensão, coordenadores até a suspensão limitada a 60 dias, ou seja, chefes de gabinete e coordenadores não podem demitir, só os carinhos importantes que é o governador e os secretários. E os diretores de departamento e divisão até a suspensão limitada de 30 dias. Parágrafo único, havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, competência será de autoridade responsável pela imposição de penalidade mais grave. Artigo 2001. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Olha aqui a prescrição, é uma coisa que comentam bastante. Falta de sujeita, prescreve quando a falta sujeita a pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Acontece prescrição quando a falta sujeita a pena de demissão a bem de serviço público e de cassação, de aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Tem prescrição da falta prevista em lei com infração penal ou prazo de prescrição em abstrato da pena criminal se for superior a 5 anos. Próxima, prescrição começa a correr. Súmula 1, a prescrição começa a correr daí no dia em que a falta for cometida, e segundo, no dia em que a falta tenha cessado, a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Súmula 2, interrompem a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura o processo administrativo. O lapso prescricional corresponde, súmula 3, o lapso prescricional corresponde na hipótese de desclassificação da infração ou da pena de efetivamente aplicada, né? Lapso prescricional, nem sei o que é isso. E 2, lapso prescricional também corresponde à hipótese de mitigação ou atenuação ou de pena em tese cabível. Súmula 4, a prescrição não ocorre. Não ocorre enquanto o sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial na forma da súmula 3 do artigo 250. Essa aqui está lá nos capítulos de responsabilidade. A prescrição também não ocorre enquanto subsistente o vínculo funcional que tenha a ser restabelecido. Súmula 5. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Súmula 6. A decisão de reconhecer a existência da prescrição deverá, desde logo, determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração de responsabilidade pela sua concorrência. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência, tipo declaração de bens da improbidade administrativa, né?
e para posse e exercício. Parágrafo único do 2062. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste artigo. Também se aplica, essas proibições também se aplicam a aposentados. E 263 deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Legal, né? Obrigado, tchau. Na verdade, qual é o próximo? É o providências preliminares. Próximo, providências preliminares.